Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na nossa última aula, nós compreendemos o conjunto de mudanças na Europa que ficou conhecido como o Renascimento Cultural. Hoje vamos encerrar esse conteúdo, que é o módulo 11, e vamos iniciar o módulo 12, a arte dos renascentistas. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 3 na página 126. Prontos? Bom, durante a maior parte da Idade Média, os seres humanos mediam o tempo de acordo com a observação da natureza. Então era o nascer e o pôr do sol, o momento de rezar, o momento de comer, as estações do ano, o tempo de plantar, de colher, e por aí vai. Os relógios de sol, nesse período, eles existiam, mas não mediam pequenas frações de tempo e pouco eram usados no dia a dia. Com a necessidade, as necessidades das atividades comerciais, essas medidas se tornaram imprecisas, ok? Os negócios dependiam de atividades mais aceleradas, mais marcadas no tempo. Por isso, medir e marcar o tempo se tornou uma necessidade. Assim, surgiram no século XIV os relógios mecânicos. A partir de então, as cidades europeias passaram a ter um grande relógio público que todos podiam usar como referência. Com ele, o tempo passava a ser calculado e controlado, assim como as ações das pessoas podiam ser acompanhadas e medidas conforme o tempo que durava. Ok? Essa imagem aqui ao lado, pessoal, é o relógio astronômico na torre da Câmara Municipal da cidade de Praga, que fica na República Tcheca. Todo esse conjunto de mudanças de mentalidade, de atitudes diante do mundo, de valorização das ações e da capacidade humana, do espírito de descoberta e compreensão de fenômenos, ficou conhecido a partir do século XVI como Renascimento Cultural. Podemos pensar, nesse sentido, que o nome não é muito apropriado. Afinal, a cultura não estava morta. Nós aprendemos que durante a Idade Média a cultura existiu sim, e se desenvolveu. Como, por exemplo, com as catedrais góticas, que avançaram muito em termos arquitetônicos. Porém, o que tinha sido desenvolvido, principalmente na Alta Idade Média, era muito diferente do que se apresentava naqueles novos tempos. Para pensadores e artistas, o nome fazia todo sentido naquele momento, porque eles pretendiam reviver o humanismo greco-romano da antiguidade e, assim, desvalorizar a cultura da Alta Idade Média, que naquele momento foi considerada ruim, parte de um tempo de ignorância, de limitações, de pouco conhecimento e que estaria em um profundo sono. Então, para eles, já havia existido um padrão, um alto padrão de cultura, que foi com as civilizações greco-romanas, mas que passou por um período de trevas, de pouca produção, de adormecimento. E eles estavam sendo responsáveis por restaurar, por renovar a cultura a partir de modelos da antiguidade. Então, inspirados pelo humanismo, os renascentistas defendiam que com esforço e vontade, o ser humano era capaz de modificar a sua vida, independentemente da vontade de Deus. Por exemplo, o burguês comerciante passou a ser um grande exemplo disso, pois, com base em seu esforço, ele conseguia mudar a sua vida. Os renascentistas perceberam, por exemplo, que o servo fugitivo ele poderia se livrar do senhor feudal e modificar o seu destino, tornando-se uma pessoa livre na cidade. Vale destacar também, pessoal, que foi na Itália que se iniciou o movimento renascentista. Então, o movimento começa na Itália, por causa de um conjunto de fatores. As cidades italianas se tornaram mais organizadas no que diz respeito ao comércio. As cidades portuárias de Gênova e Veneza, por exemplo, eram grandes centros comerciais. Então a gente tem circulação de pessoas, de ideias. Além disso, naquela área havia vestígios concretos
e heranças, né, da civilização greco-romana. Aqui ao lado nós temos, né, a Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, que já é uma arquitetura do período do Renascimento, né? Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a arte, sobre a arquitetura, ok? Muitos comerciantes e banqueiros ricos da região, né, da região de Gênova e Veneza, se dispunham a financiar e proteger pensadores e artistas. Esses financiadores das artes ficaram muito conhecidos, né, como mecenas. Nessa imagem que eu trago ao lado, nós temos Lourenço de Médici, que era de uma importante família de comerciantes de tecido em Florença. Ele, por exemplo, foi mecenas de Rafael Sanzio. Ele financiava então o artista Rafael Sanzio, que foi o autor do retrato feito em 1518, este que está ao lado. Da Itália, o movimento renascentista se espalhou pela Europa e, além do pensamento e das ciências, influenciou também as artes e a literatura. Ok? Com isso, nós chegamos ao fim do módulo 11, mas nós já vamos iniciar o módulo 12, que vai trabalhar sobre as artes, né? Sobre a arte no Renascimento. Dando início ao módulo 12, peço que vocês abram na página 133 para acompanhar o conteúdo. Bom, falamos bastante de humanismo, né? Agora vamos falar sobre humanismo e inovação artística. Os humanistas, eles valorizavam a capacidade humana, né, de criar, de conhecer o mundo e de transformá-lo. As pessoas passaram a ser prestigiadas, consideradas dignas de serem estudadas e representadas, de terem suas histórias contadas, sua beleza e suas realizações exaltadas. A valorização humana se estendeu também para o campo da arte. A afirmação e a valorização da autoria da obra foi uma inovação importante. As pinturas medievais nunca tinham autoria registrada, um sinal de que o indivíduo não tinha importância em si mesmo, mas apenas como criatura de Deus. Ele era identificado pelo grupo a que pertencia e, como humano, era pouco importante diante da grandeza de Deus e dos valores espirituais. Já na pintura renascentista, os autores passaram a se identificar. As diferenças individuais passaram a, se tornaram valorizadas e foram afirmadas. Cada artista tinha o próprio estilo e a própria visão sobre aquilo que retratava. Os autorretratos, que começaram a ser feitos nessa época, são outra demonstração da crescente valorização do indivíduo. As experiências, a experimentação, a descoberta contínua de novas técnicas, o uso da matemática para medir, calcular e buscar uma exatidão nas representações da realidade, também se expressaram nas formas artísticas, ok? Então nós vamos ter muitas transformações nesse campo artístico e vamos conversar mais sobre as pinturas. Em busca de um naturalismo, ou seja, de uma representação mais próxima possível da realidade e da representação fiel da beleza e do equilíbrio, os renascentistas desenvolveram técnicas de pintura que, com a contribuição dessas outras áreas, revolucionaram as formas de representação. Um dos elementos que foi utilizado na pintura, mas também na arquitetura, foi a perspectiva. A perspectiva, desenvolvida, por exemplo, pelo arquiteto italiano Filippo Brunelleschi, baseava-se em cálculos matemáticos e geométricos para criar a sensação de profundidade e volume. Na pintura, essa técnica provocava um efeito tridimensional. Já na arquitetura, com base nos traços de profundidade em superfície plana, conseguiu projetar novas construções, como, por exemplo, como vocês podem ver na imagem, a abóboda da Catedral de Santa Maria del Fiore. Duomo de Florença, como é conhecida a Catedral de Santa Maria del Fiore, ela começou a ser construída no final do século XIII. A construção da abóboda foi finalizada só no século XV,
em 1436. Essa importante construção medieval e renascentista, né, já que ela começou no fim da Idade Média, fica no centro histórico de Florença. E é possível ver a catedral de muitos pontos da cidade. Então, ela é uma obra da arquitetura que representa bastante esse período de transição, de transformação, ok? Outra técnica que passou a ser muito utilizada foi a técnica da luz e sombra, né? A técnica exigia conhecimentos sobre os efeitos da luz nas superfícies e procurava replicar o volume e a percepção que o olho humano tinha dos objetos sob determinado ângulo. Junto, né, ao uso de cores em seus diversos tons, esses efeitos criavam forte sensação de movimento e volume. O Sonho de Constantino, de Piero della Francesca, né, cerca de 1455, é uma obra que nós podemos identificar o uso da luz e sombra, ok? Essa imagem que eu trago aqui ao lado. Ela é um afresco, né, que fica na capela da igreja de São Francisco na cidade de Arezzo, na Itália. É possível notar que o uso das diferentes cores nesse afresco provoca um efeito de volume e também de profundidade, né? Então percebam que esse uso de diferentes tonalidades de cores acaba passando essa impressão, ok? De profundidade. Uma característica muito comum nas obras renascentistas. Esse olhar, acredito que vocês já viram em algum lugar, né? É de um quadro muito conhecido, é a Mona Lisa, né? A técnica utilizada foi chamada de esfumato, que significa esfumaçado. Ela foi usada especialmente nos contornos das formas, fazia uma transição de cores, clareando ou escurecendo suavemente o tom utilizado. Essa técnica suavizava os contornos e expressões com o objetivo de conferir maior realismo à pintura. Então, nesse detalhe que eu trago para vocês, nesse zoom, né, nós temos um detalhe do quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Né? Percebam, no canto dos olhos de Mona Lisa, é possível perceber a técnica do esfumato, uma transição gradativa de cor e luz, dando mais realismo à representação das pálpebras, por exemplo. Né? Então, essa técnica que ficou conhecida como esfumato tem como grande representatividade, né, nas obras de arte, a obra de Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Composição geométrica. Né? Pirâmides, círculos, quadrados, retângulos se tornaram referência para distribuir os elementos em um quadro. Dessa forma, buscava-se transmitir equilíbrio e harmonia, mantendo-se a proporção e a profundidade do conteúdo presente na pintura. Esse quadro que eu trago para vocês, né, é a Anunciação, de Sandro Botticelli, de cerca de 1489. Né? Percebam então os vários elementos geométricos que compõem essa pintura. Nós vamos ver a aplicação dessas técnicas em algumas obras clássicas do Renascimento. Também é possível identificar outros elementos renascentistas nelas. Ok? Por exemplo, nessa ao lado, né? Para causar a impressão de profundidade, o autor traçou linhas que se interseccionavam em um determinado ponto. Esse recurso ficou conhecido como ponto de fuga. Quanto maior a sensação de distância, menor era o elemento representado. Né? As proporções de tamanho dos elementos representados eram matematicamente calculadas. As formas geométricas foram utilizadas para distribuir os elementos no quadro. O Casamento da Virgem, né, que é esse quadro que vocês podem ver ao lado, que é um quadro de Rafael Sanzio, né, que comentei anteriormente, um quadro que data de 1504, vocês podem ver esses elementos. E outro detalhe, a temática religiosa estava presente. Por isso, é possível dizer que o Renascimento não representou uma ruptura com a religião. Nessa cena, as personagens bíblicas estão representadas em um cenário medieval, com inspiração greco-romana. Então, não temos no Renascimento uma ruptura com a igreja.
ok? Né? Tanto que várias obras vão ser encomendadas pela igreja. Com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje, nós estabelecemos contato com manifestações artísticas do período e também destacamos características específicas da produção renascentista. Na próxima aula, conheceremos alguns gênios do Renascimento, como Leonardo da Vinci, né? Esse que está na imagem ao fundo, né? Temos dois retratos de Da Vinci, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.